Gente, graças a Deus, Deus te abençoe e te guarde e te eleve em segurança. Olha, Pastor Marcelo, vamos começar o programa hoje já citando 2 de João 1:9, quando o Senhor Jesus, orientando o discípulo para escrever, por meio do Espírito Santo, escreveu dizendo o seguinte: todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, ou seja, a pessoa aprendeu o Evangelho, Perfeito. mas achou que aquele Evangelho não era suficiente. Aí ele quis mais. Aí ele saiu da palavra e foi atrás de outras coisas. Não permaneceu nele, foi além. Não tem Deus. Ou seja, ele vai com Deus até a hora que ele está na Bíblia. Se ele sair da Bíblia, ele perde Deus. Porque Deus não tem compromisso com outra literatura, a não ser com a palavra dele. Por isso que não tem problema a pessoa perguntar se ela é de Deus. Deus, ele pode ser questionado. Ele mesmo disse, me prove. Só que você tem que fazer a sua parte, que é ler a Bíblia, acreditar nela. Mas pastor, vou acreditar numa palavra, e se isso aqui for de homem? O risco você tem que correr. Você não pode achar que Deus vai te falar sem você correr o risco. É o que ele está dizendo. Pois quando você planta uma semente, você fica sem ela, você está correndo o risco de ela não nascer. Não tem Deus. Quem permanece neste ensino, esse tanto tem o Pai, que é o dono da Bíblia, como o Filho, que é o que a Bíblia revela. A Bíblia revela o Senhor Jesus. Lucas 24:45. Quando o Espírito abriu o entendimento dos apóstolos para eles conhecerem o que a Escritura falava do Filho. Até então eles sabiam do que se falava de Moisés, dos profetas e dos salmos. Mas quando chegou no Senhor Jesus, ele parou. Se alguém vem ter conosco e não traz este ensino, se alguém vai ter com você ou comigo e não tem esse ensino, não recebais em casa. Por isso que quando você vê as pessoas de casa em casa levando uma palavra que não é a palavra do Senhor Jesus, Exato. a recomendação é: não recebais em casa, nem tampouco saudais, porque quem o sauda participa de suas más obras. Pastor Marcelo. Shalom, Bispo Antônio. Shalom àqueles que nos acompanham nessa programação. Quando o Bispo traz essa palavra no dia de hoje, eu me lembro daquilo que Paulo escreveu em uma das suas cartas, né? Que nós não devemos ir além do que está escrito. Né? E o texto traz justamente essa anomalia religiosa, né? De ir além do que traz o texto sagrado. Né? O que o texto sagrado quer dizer? Exatamente o que está escrito. Né? E essa necessidade de buscar além do que está escrito é que começa a gerar essa falsa doutrina, essa falsa religião, esse falso evangelho, né? Que não é o evangelho de Jesus Não Cristo. Você sabe que é assim, a pessoa, ela se converte a Jesus, ou seja, ela aceita o sacrifício de Jesus, ela dá os primeiros passos na igreja. Se ela não passa pelo processo de libertação dos seus temores, dos seus demônios, dos seus pecados, e ela pula essa fase e vai para o ensino, eu quero estudar teologia, quero estudar a Bíblia, porque quero conhecer muito a Bíblia. Na verdade, você tem que conhecer muito o dono da Bíblia. Você tem que ter relacionamento com ele a ponto de terminar aquela fase. Porque ele pode estar vindo de um mundo onde nada na vida dele está pronto. Ele tem lá todas as coisas a serem feitas, porque nada estava pronto. Ele vem de um mundo que nada está pronto. Quando ele chega na obra de Deus, ele tende a levar esse vício. Ou seja, antes de se libertar, ele quer aprender a palavra. É domesticar a cobra, porque ele ainda não se libertou. Sim. Ele ainda não se livrou dos seus demônios. 2 anos depois, veja que absurdo, ele está pronto para ensinar a teologia, porque ele já estudou a Bíblia.
Ele está pronto para ensinar música, porque ele já fez a escola de música. Ele está pronto para ensinar na escola bíblica, porque ele agora aprendeu as literaturas bíblicas. Mas ele continua com depressão. Ele continua descontrolado. Ele continua com problema no casamento. Ele continua com problemas financeiros gravíssimos. Ele continua com dúvida, e dúvida é maligna. Ou seja, ele aprendeu a palavra, mas não praticou. É o que está dizendo. Todo aquele que vai além do ensino, o que é ir além do ensino? Ou seja, ele não terminou aqueles processos, ele está indo além, ou seja, agora ele não crê mais só no que está escrito, ele crê em sonhos, em revelações, no que alguém disse. Aí ele vai em busca de uma palavra de alguém. Ele não se baseia no que ele entende, ele se baseia no que ele sente. Isso é ir além. Entendi. Tipo assim, eu não vou ler a Bíblia, eu vou lá ver o que Deus tem para falar comigo. Eu vou buscar uma direção, né? Aí eles vão para vigílias, eles vão para eventos, eles vão para festivais, eles vão para campanhas. Eles recebem algo lá. Por exemplo, uma cura eles recebem. Eles recebem, sei lá, o diabo sai lá, porque você pode receber a libertação do diabo ali. Sim. Só que ele continua com a vida antiga, porque a transformação depende dele. Não vem de uma oração, mas vem de uma atitude. E essa atitude, primeiro, de meditar na palavra. O que é meditar? Não ler a Bíblia rápido. Segundo, ler ela todos os dias. Terceiro, frequentar aquelas reuniões onde você precisa se libertar. Perfeito. Domingo, o primeiro dia da semana, ou seja, é o dízimo de Deus, você tem que estar na igreja. Ou seja, ela precisa fazer o tratamento, vamos dizer, né? O tratamento completo. Não adianta ela tomar medicação e continuar com alimentação errada. Ou sem exercício, fazendo um contraponto com a saúde, né? Mas nesse caso a saúde espiritual. Então, se ela não caminha de maneira que ela venha a curar as suas doenças espirituais, tudo isso leva ela para um caminho de dúvida, né? Exatamente. Quando diz aqui, todo aquele que vai além do ensino, ou seja, ele agora não está se baseando na palavra, ele está se baseando no que ele acha. Por isso que as religiões se baseiam, que não são de Deus, mas também se nominam, e quando um obreiro, uma obreira, que enfraquece, você vai conversar com ele ali, você percebe que ele teve contato com essas religiões. E o que elas dizem lá? Indução. Eu tive uma indução. Eu tive um pensamento. Alguns dizem que o Espírito Santo falou com ele. Porque o espírito enganador passa pelo Espírito Santo. Ele se passa pelo Espírito Santo. Ele fala no ouvido da pessoa, ele revela. Olha, é assim, é assado. Porque se ele não falar certinho, o espírito enganador, não convence a pessoa. Claro. Aí ele vai além do ensino, ou seja, ao invés dele pegar a palavra e ler e crer que ela não é apenas um papel com tinta preta, mas é a palavra de Deus que vai sair do papel para a vida dela se ela praticar, não, ela lê ali como se fosse algo que... Aquilo ali é para o passado. Jeremias para Jeremias, Moisés é para Moisés. Deixa eu ver o que serve hoje, né? O que serve hoje é o que vai... o que ela vai ouvir, o que ela vai sonhar, o que ela vai sentir. Como ela não conseguiu sentir, porque a Bíblia não é de sentir, é de entender, aí ela partiu para o sentimento. Aí ela procura uma pessoa para orar por ela, uma pessoa para falar alguma coisa. Aí, provavelmente, aquela profecia colocou ele contra o pastor dele. Por exemplo, ele não está indo bem na igreja dele. Ele não é um bom porteiro, ele era. Ele não é uma pessoa atenciosa, ele era. Ele não é uma pessoa dizimista mais, ele era. Aí ele procura alguém e a pessoa profetiza para ele, dizendo, estou com você, etc. e tal. O homem não quer você prosperando, o homem está impedindo. Olha aí. Ou seja, que Deus é esse que joga um contra o outro? Ele está indo além da palavra. Onde a própria palavra diz por Jesus Cristo, né, que reino dividido não prevalece. Então, como que eu vou ouvir algo contra o bispo?
É. Né? E houve dentro da igreja. Porque na igreja ali tem quem não queira fazer sacrifício, está há muito tempo ali, não queira obedecer, e fica ali se contrapondo o que o altar está falando, o que a palavra de Deus está falando ali, através do homem de Deus. Quando o homem de Deus fala assim, gente, nós temos que jejuar dia tal, né? Tá aqui, vamos jejuar todo mundo junto. Aí encontra uma pessoa mais velha, antiga na igreja, que já está contaminada e fala para o novo obreiro, para que jejuar? Isso não dá nada. Estou aqui 10 anos, minha vida não muda. Agora, dentro desse tema, bispo, como trazer o equilíbrio? Porque nós sabemos que Deus fala conosco por muitas maneiras. Claro que a principal é através da palavra dele. Como então a gente encontrar o equilíbrio para ouvir, ou vamos dizer das experiências empíricas, né, que nós dizemos, como trazer o equilíbrio dessas experiências que elas são bíblicas, mas a gente não se deixar ser enganado. Primeiro passo, quem sacia a sede é a água. Você pode beber um suco, um refrigerante, coisa parecida, dá a falsa sensação de que saciou. Você tem que colocar água no teu corpo. Porque se você colocar outra coisa, você vai ter problema. Perfeito. Então, primeiro passo, palavra de Deus, única, insubstituível, seguia por ela. Isso não quer dizer que Deus não use refrigerante para te saciar. Mas o comum é usar água. Então, a palavra dele é insubstituível. Então, eu ouço. O que eu ouço, o que eu sonho, o que eu sinto, ele não fecha com a palavra, então... Deixa de lado. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque o ser humano, ele ouve o coração, e o coração é enganoso. O coração não perdoa, o coração tem mágoa, o coração é sentimental, o coração é isso e aquilo. Diz a Bíblia, desesperadamente corrupto. Segunda razão, o diabo sabe que o ser humano quer ser enganado. Tipo assim, ele é feio, mas você é bonito, hein? Opa! É chamado mito de Narciso. Quando a pessoa acha que ele é mais bonito que o outro. Narciso eu. Né? A pessoa se acha melhor, você é um filho escolhido, rapaz. Você não precisa fazer isso. E tal, olha o que estão fazendo, não estão te reconhecendo, estão impedindo o teu progresso na igreja. Ele vai deixar a obra dele, ele vai deixar a igreja dele. Olha aí. Ele vai enfraquecer como obreiro. Por quê? Porque ele não viveu em unidade, ele viveu em sectarismo. Certo. E quem está no sectarismo tem sofisma, ou seja, aquelas palavras de rarefeito, sabe? Palavras assim, não temas que eu estou contigo. Ele não fez nada para Deus estar com ele, mas ele está acreditando que Deus está com ele. É aquela, vamos dizer assim, como se fosse uma palestra motivacional, né? Para dar um up. Porque ele não procura na palavra, por que Deus está com uma pessoa? Porque a pessoa está com Deus. É a lógica. É verdade. Até porque, né, bispo, quando o senhor fala do coração, a Bíblia diz que a nossa adoração e o nosso louvor a Deus tem que ser com entendimento. E o entendimento não está no peito, está na cabeça. Está na cabeça. Entender quer dizer somar. Você somou. 1 mais 1 é igual a 2. E quando nós entendemos essa palavra, acontece a metanoia, a mudança de entendimento. Exato. Quando eu começo a ter um entendimento diferente, então eu começo a enxergar aquilo que provém e o que não provém de Deus. Quem está batendo na minha porta com o Evangelho de Jesus Cristo e quem está com outra história. Por isso que a palavra de Deus, ela tem espírito. O espírito dela é o Espírito Santo. Assim como você lê um livro, tem o espírito do escritor. Pitágoras, Aristóteles, Parmênides, Heráclito, Sócrates, tem lá. Quando você lê a Bíblia, você encontra o Espírito de Deus. Quando você deixa ela de lado e lê outra coisa, você pega o espírito da outra coisa e deixa o Espírito de Deus. Porque não pode 2 espíritos habitar num corpo. Deus, para poder entrar e permanecer, ele tem que ser bem-vindo e tem que estar desocupado. É como um copo. Se ele estiver sujo, você não usa ele. Sim. Você tomou uma vitamina de abacate.
ou de banana. Algumas horas os radicais livres atacam aquele resto, né, de banana ou abacate. Quando você vai utilizá-lo de novo, você não tem coragem de pôr uma água limpa ali para beber. É verdade. Por que Deus, então, entraria numa pessoa assim? Por isso que o obreiro, quando ele se suja, ele precisa voltar ao novo nascimento. Da água e do Espírito. O que é a água? A água mesmo, a palavra de Deus, ela que lava, ela que limpa. Então você vai se lavando. Ah, meu Deus, preciso confessar meus pecados, pedir perdão dele, preciso respeitar o meu irmão, amar o próximo como a mim mesmo, entregar minhas primícias, voltar a fazer isso. E essa lavagem não é só esse banho, né? Ele não é só para quem deixou os caminhos, para quem está frio, né? Não. Ele é para todos nós, né? Porque a palavra de Deus diz que quem está limpo, se limpe mais. Então quer dizer que eu preciso constantemente estar... Você tocou num assunto interessante. Quem está limpo se limpe mais porque a sujeira prolifera. Olha aí. Por exemplo, nós, corpo físico, nós cuidamos dele. Sim. É academia, é saúde, é tal, é médico e tal, é banho, é perfume, etc e tal. Você está tirando a sujeira que, se ela acumulada, prolifera. A alma da mesma forma. A alma, ela ouve um monte de coisa, porque tem espírito, por isso que a pessoa vai no lugar e diz assim, rapaz, energia negativa, eu saí de lá com dor de cabeça. Ele deixou toda a força dele lá, porque lá é tão negativo, ele voltou lá desanimado. Por isso que nós, no encontro com Deus, quando saímos da igreja, nós já saímos assim, vamos sair forte. E quem entra, nós já pensamos, ele entrou fraco, mas tem que sair forte. Ele entrou com um espírito ruim, tem que trocar esse espírito dele. Sim. Por isso que é o sete espírito. Então esse amigo e essa amiga que nos ouve, que, né, hoje, por várias feridas, por várias razões que a gente até já abordou em outros programas, e ele se sente extremamente sujo, extremamente imundo, nós poderíamos então dizer para ele que nós também nos sujamos. Sujamos. A diferença é que a gente não desiste de se limpar. É isso, a gente se lava. E todos os dias. E é esse o convite que nós estamos fazendo para eles. Porque tem jeito para ele. Sim. Tem jeito para você. Ou seja, se lave. Deixe de se guiar pelos livros, ou deixe de se guiar pelas pessoas que vão à sua casa de porta em porta te vender uma literatura, levar um outro evangelho, porque o outro evangelho existe. Sim. O evangelho quer dizer boas novas. Então existem boas novas que não são boas novas, né? De tantos outros que fundaram seitas. Porque eles decidiram deixar de lado a palavra de Deus. Não que Deus não faça parte de sua lista de prioridades, só não está em primeiro. Se Deus não está em primeiro, Deus não está em lugar nenhum, porque Ele não aceita estar em segundo. Sim. Então a pessoa não sabe disso. Mas Deus entende, sabe? Eles usam essa frase. Não, Deus não entende. Por que Deus não entende? Deus não entende porque Ele deu a vida para a gente. Ele deu o ar para respirar. Ele deu a oportunidade. Então Ele não entende por que a gente deixou Ele em segundo. E vai piorando, por exemplo, a pessoa que trabalhou na obra de Deus. E agora, ele já teve experiências com Deus. Deus já falou com ele, já dirigiu ele, já usou ele para expulsar demônio, para curar enfermidades. Já pregou o evangelho. E ele agora está deixando a obra. Você não. Todo mundo menos você. Aí Deus não entende mesmo. Como que viu tantas coisas, né? Por isso que Deus está chamando de volta. Sim. Porque a pessoa é dele. A pessoa pertence a ele, não à religião. O bispo falava que quando Deus chama de volta, Deus chama por amor, Deus chama e recebe, Deus chama e coloca um anel no dedo, Deus chama e coloca vestes novas, né? Como a parábola do filho pródigo, diferente da religião, né? A religião, quando você volta, ela te acusa. Aí tá voltando. Tava bom lá fora? Não deu certo lá, então você voltou, né? É isso mesmo. Jesus diz, vinde a mim quem está cansado e oprimido e eu vos aliviarei. E jamais lançarei fora. Quem vem a mim eu não lanço fora. Então a pessoa que está nos vendo agora, ou nos ouvindo,
Você pode ficar tranquilo, você pode voltar. Jesus não vai rejeitar você. Não importa o quanto você se sujou. Não importa o quanto você deixou a palavra. O importante é a sua decisão de voltar. Mesmo que você que já foi e você que não foi obreiro, mas já pertenceu à obra de Deus. E olha o que diz, ó. Olhe para piorar isso, é um texto incrível, 2 de João 1:9. A metade do verso diz assim: no primeiro diz aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. Que é isso, não tem Deus? O Espírito de Deus, ele é o próprio Deus. E quem representa hoje, embora uma pessoa ele é, Deus e o Senhor Jesus é o Espírito Santo. Então, se a pessoa não tem o ensino de Deus, da palavra de Deus, se ela não é prioridade da sua leitura, da sua prática, da sua regra, o que acontece? Ele não tem o Espírito de Deus, porque ele não convence o outro. Sabe aquele negócio, o espírito da coisa? Você vai falar com uma pessoa, ele não passa para você aquilo, porque ele não tem o Espírito dele, de Deus dentro dele. Ou parafraseando o que o bispo disse, eu me torno o que eu admiro. Me torno o que eu admiro. Então, se eu admiro a palavra de Deus, o Espírito que está nela entra em você. Perfeitamente. Quem permanece neste ensino, esse tanto tem o pai como o filho, neste ensino. Qual é o primeiro dos ensinos? É só você olhar lá, o primeiro dos 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus. Exato. Deus em primeiro. A Bíblia fala, amarás ao Senhor teu Deus, está falando, se dedicarás, colocará Ele como prioridade, vai pensar nele todo dia. Ele vai ser para você como oxigênio. Quando a gente perde ou está sendo impedido o oxigênio, você se bate para recuperar. Lembra aqueles vídeos que um está tentando afogar o outro num balde? Tem até vídeo de tortura assim, né? Isso. No primeiro momento ele vai ali, depois ele vai tentando se livrar daquela mão. Não importa qual ou de quem é aquela mão, pode ser até da mãe dele. Ele vai se bater, ele vai lutar para romper, até ele encontrar oxigênio. A vontade de Deus na vida de uma pessoa gera nela o desejo de Deus, fome de Deus. Por isso que o primeiro sinal de que você está com o ensino de Jesus é ter fome da palavra, conhecer Jesus. E não se emocionar com a história de Abraão, por exemplo. Abraão, e chorar. Moisés. É muito legal isso, mas é muito romântico, não funciona. Um testemunho maravilhoso, né? Mas é uma coisa até legal. Mas só enfraquece, porque o choro vai deixando a pessoa mais frágil. Davi entendeu essa necessidade de Deus, né, bispo? Quando ele diz que como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti, né? Exato. Porque a corça, até onde eu me recordo, a vontade dela pelas águas é tão grande que ela vai a fundo, né? Ela vai e mergulha até o fundo, né? Sabe que ele falou corça e não ovelha exatamente porque a ovelha não procura água e morre de sede na beira da água quando o pastor está ausente. A corça não. A corça enfrenta todo o terreno em busca da água. Ou seja, em busca do oxigênio. Ele vai buscar. A hora que a pessoa fala, não, eu quero Deus, como ele está buscando oxigênio, ele vai ter. Enquanto ele não tiver essa necessidade, por isso que algumas pessoas não voltaram ainda para Jesus. Por quê? Porque ele ainda não está na lama. Vamos dizer, uma necessidade, quase que um desespero por Deus. Não poderia dizer isso? Um desespero por Deus. Como ele não está na lama, ele não está no buraco, a vida dele não está ruim, então ele não quer voltar. Entendo. Que diz que o melhor grito é quando você realmente está no mais do profundo do buraco. É como a fome, né? Diz que a melhor comida é a fome, né? É verdade. Então, enquanto ele não tiver agarrado com o diabo agarrado nas costas dele e destruindo a vida dele, aí ele não tem fome de Deus, ele não tem necessidade de gritar, o grito dele não vai chegar. É grito fraquinho. A hora que ele tiver realmente
vendo que o diabo agarrou ele. Ele diz, vou matar você, vou acabar com a tua família. E ele vai gritar, e Deus vai ouvir. Então, a hora que você tiver um buraco mais fundo, você vai lembrar, agora eu vou buscar Deus. E Deus vai te ouvir. Tão grande é o nosso Deus. Ele não vai rejeitar. O senhor me fez me lembrar de uma experiência quando eu era criança. Eu estava indo para a escola sozinho, devia ter uns 6 anos. E quando eu estava na calçada, um cachorro enorme veio para cima de mim. E naquela hora, que força que eu tinha para lutar com um animal tão feroz e grande. Uhum. E quem eu chamei primeiro? Na época eu era uma criança, qual a primeira palavra que vem à mente? Mãe. Como se o grito por mãe fosse resolver. Mas incrivelmente, quando eu gritei por mãe, aquele animal saiu, ele não me atacou mais. É que o seu grito foi muito forte, amedrontou ele. O senhor me fez lembrar, dentro dessa explicação, eu lembrei, poxa, aquele dia eu podia ter gritado, Deus! Também ia espantá-lo. Né? Na verdade, não era por quem você estava chamando. É a altura da sua voz. Porque a Bíblia diz que na presença do Leviatã, até a tristeza salta de alegria. Quem falou isso foi Salomão. O que quer dizer isso? Leviatã é crocodilo. Sim. Né? O que é a tristeza? A tristeza é a monotonia, é o desânimo. Depois eu faço, depois eu oro, depois eu vou, agora eu não volto, depois eu procuro. A hora que ele vê o Leviatã, o diabo, o crocodilo, meu amigo, ele dá o grito. Ele, na hora, já aconteceu com você? Você está na estrada, assim, meio sonolento, de repente toma um susto. Um carro entra na tua frente, você desperta na hora, né? Desperta na hora. É isso que ele está dizendo. Desperta. Ó tu que dormes. Desperta. A hora que ele vê que realmente o diabo garrou mesmo e não vai soltar, como um carrapato, aí ele vai se desesperar. E Deus fala isso, né, bispo? Lá no profeta Jeremias, clama, né? Clama a mim e responder-te. Então, esse clamar é um grito da alma, né? E é por toda a força. É por toda a força que Deus vai responder. Buscar oxigênio no balde. É tudo dentro dessa dinâmica aqui. Tudo dentro dessa dinâmica. Então, o ensino de Jesus precisa ser buscado assim, essa fome. Então, a pessoa que não tem fome pela palavra, não tem Deus. A pessoa que não tem fome para ganhar alma, aquela gana, vou ganhar alma, não tem Deus dentro dela. Sim. Não tem o Espírito de Deus, porque é Ele que dá essa vontade. Por isso que a pessoa desvia, vai embora, fica para longe, porque ele perdeu essa vontade. Ele não vê mais graça ajudar os outros, receber na porta, evangelizar. Ele não vê mais graça tocar, cantar, pregar. Ele não vê mais graça nisso. Ler a Bíblia, orar, jejuar. Agora ele está vendo graça em beber, ir para balada, curtição, sabe? Ficar com um e com outra. É que ele está vendo graça. Ele perdeu o Espírito de Deus. Mas, se ele voltar, Deus vai recebê-lo de volta. Essa é a grande diferença de Deus e a religião. Porque Deus não é religião. Quando ele voltar, Deus não vai jogar no rosto dele. A religião vai. Por isso que nós, enquanto Deus, falamos, nós não temos religião. Volta para Deus. Volta para Deus. A igreja é um ambiente. É um ambiente. Exatamente. Nós temos aí nossos companheiros e companheiras aí, né? E vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês também, Rafael, pastor Rafael, você também vê o ensino de Jesus como sua prioridade? Sim, senhor bispo, eu vejo. Hoje eu vejo, ultimamente. Não é algo que eu enxergava no começo, porque eu estava no sentimento. Eu estava no sentir, no chorar, no rir. Então, quando eu percebi que esse ensinamento era entendimento e não sentimento, eu comecei a ter mais força ainda para buscar aquilo que eu precisava, assim como buscar o ar,
na hora do desespero. Não que chorar, sentir é errado. Só que no tocante à palavra, não funciona. Nós sentimos fome, sentimos frio, sentimos medo. Inclusive a Bíblia diz que a única coisa autorizada para a pessoa que tem Deus em relação a sentir é sentir medo de pecar. Olha isso. É verdade. Né? É verdade. E quando eu comecei a usar a mente, a fé de verdade, eu comecei a ter mais força para buscar e ver que a dificuldade não era tão grande, mesmo ela sendo grande. Mas eu tinha que romper. Chorar não ia me fazer levantar. Rir não ia me fazer crescer. Não que não é bom, mas eu via que isso me atrapalhava, me impedia de aprender o ensinamento de verdade. O choro é bom, né? Mas chega uma hora que ele te deixa fraco, né? Sim. Tipo assim, as pessoas acham que vão comover Deus, né? Como que você vai comover um Deus tão grande que fez os céus e a terra? Tudo que ele fez é grande. O que você vai ter que fazer para comovê-lo? Um choro? A Bíblia diz que a única coisa que comove Deus é a obediência. Como um pai, né? Verdade. Se o filho, por exemplo, o filho chega lá e apresenta para o pai que é muito rico, poderoso, né? Assim, economicamente, um carro, né? O pai olha assim, o pai é dono de uma fábrica de carro, né? Aí o filho apresenta uma casa. Meu Deus, o pai tem construtora de mansões, né? O pai olha e diz, essa é a sua casa? Tá bom. É. Então, é mais ou menos assim. Quer dizer, o que eu vou fazer para comover Deus? Por isso que o salmista falou, Senhor, se o Senhor se agradasse disso ou daquilo, eu te daria. Parece até uma contradição quando ele fala assim, é bom explicar isso. Se o Senhor se agradasse de sacrifício, eu o faria. Peraí, Deus não pediu sacrifício? Então, que confusão é essa? Na verdade, ele está dizendo que o pecado dele é tão grave que o sacrifício por si só de bois não resolve. Não resolve. Mas sim o sacrifício de si. A entrega, né? Absoluta. Se o Senhor quisesse um boi, eu daria. Quisesse um ouro, eu daria. Eu abria meu cofre, cataria e daria. Quisesse o dízimo, a oferta, eu daria. Na verdade, o meu pecado foi tão grave que isso não resolve. É o que ele está falando. Ele não está dizendo que Deus não quer. Ele está dizendo que Deus quer, mas quer ele agora. Eis-me aqui. Perfeito. Bacana. O ensino de Jesus também é importante para você? Sim, Senhor. Sim, Senhor, Bispo. O ensino de Jesus. Hoje eu tenho esse entendimento também, como o pastor Rafael já falou aqui. Antes eu usava muito o sentimento, sentir. Queria sentir o Espírito Santo falar comigo, sentir. Mas hoje isso é algo que até me chocou. Porque Por que te chocou? Me chocou, porque eu achava que, justamente o que o senhor disse, que comove, que o meu choro, o meu lamento talvez iria comover Deus. E esse ensinamento que eu preciso entender, obedecer a palavra e colocar a fé em prática, que é o que ia movimentar Deus na minha direção, a princípio me chocou. E é bom a gente falar sobre isso que chocou, porque para a mulher é difícil, né? Sim. Porque a mulher é mais sentimental. Sim. E como você recebeu logo assim de início, poxa, ó, a lágrima não comove Deus. E como você recebeu isso? Foi difícil para isso entrar em mim, mas era algo que me enfraquecia. Eu comecei a perceber realmente que quanto mais eu chorava, quanto mais eu me lamentava, mais fraca eu ia ficando. Mas quando a palavra entrou em mim, quando eu passei a entender que a minha fé é o que ia movimentar Deus, eu comecei a me fortalecer e é o que tem dado certo na minha vida. Vê que incrível, né? Ela diz, quando eu percebi que o choro me enfraquecia, eu parei. Ou seja, não deixou de chorar, é ser humano. Sim. Não deixou de sentir. Só que quando chega a hora de se relacionar com Deus, ela pode chorar, ela pode procurar
buscar os seus sentimentos, só que em primeiro lugar o entendimento. Para Deus eu posso mostrar minha fraqueza, né? Minha fragilidade. Pode. Deus é pai. Não fala assim, Deus é pai, Deus é mais, Deus não é padrasto. Deus está vendo você dentro do banheiro. Sim. Da sua necessidade. É verdade. Por quê? Ele é pai. Você vai ter vergonha dele? Então, por isso que ele não se incomoda com o volume, a quantidade ou a gravidade do pecado, mas sim com quem não assume o pecado. Por exemplo, ele perguntou para Caim: Caim, e o teu irmão? Caim respondeu mal para ele: meu irmão? Eu sou o guardador do meu irmão? O sangue dele está clamando aqui. Quem matou seu irmão? O que aconteceu, né? Tipo assim, como se pudesse esconder isso de Deus, né? Deus dando uma oportunidade para que ele confessasse, para que ele falasse: eu errei. Ou seja, mostra a tua fraqueza. Mostra que eu sou Deus. Eu sou Deus, eu aceito. Não tem problema você mostrar para mim. O homem vai te condenar, o homem vai te colocar para fora. Eu não. Eu quero que você diga para mim a tua fraqueza, que eu vou te dar para você a minha força. Né? Exato. Diz que a fraqueza de Deus é a nossa fortaleza. Ou seja, se ele falar, tá bom, não. O não dele tá bom. O não dele é proteção. É proteção. Né? Até porque ele sabe o que é melhor, né? Ele sabe o que é melhor. Se Deus maniar a cabeça assim, ó, entendeu tudo. Eu me lembro que o bispo uma vez comentava que quando Deus pensa, acontece, né? É uma diferença muito radical, né, em relação a gente. Por exemplo, Deus não crê, Deus não ora. E se ele pensar, acontece. Então, se a gente conseguir se mover na direção de Deus, ao ponto dele pensar em nós, há uma grande transformação. Fechou. Glória a Deus. Glória a Deus. E você, como que é o ensinamento do Senhor Jesus, ou a importância que tem para você? Sim, senhor bispo. Missionária Zanza. Sim. Hoje é prioridade. Por que hoje? Porque eu não aprendi assim, eu não acreditava, não via. E você foi ensinado desde a infância, né? Sim, sim. Você parece não ter conhecido lá, ter nascido no Evangelho, né? Sim. É isso mesmo? Sim, exatamente. Tá. Mas como acredito que a maioria, a gente sempre é levado pelo sentimento. Né? De chorar, de lamentar, até que Deus me ouça, né? E como eles, o que me marca muito é algo que eu aprendi, que o Senhor ensinou no altar, que quando nós formos orar, a gente pode até chorar. A gente pode chorar, tem hora de chorar. Chora. Mas na hora que a gente for buscar acionar, é como se a gente acionasse Deus. A gente precisa citar a palavra dele. Você citou um negócio incrível, acionar Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Ou seja, a fé é ativada. Nos textos originais, ela cita a palavra ativar. Ou seja, você está acionando Deus. E onde Deus está? O Senhor está na palavra palavra dele. Por isso que se ouvir a palavra. E o que aciona a fé? A palavra. Então Deus está onde? Na palavra, e está dentro de mim. Eu fui criado pela palavra. Por isso que há seitas se confundiram entre Deus estar num lugar e Deus ser o lugar. Por exemplo, panteísmo. Eles dizem que Deus é a natureza. Na verdade, Deus está. Então Deus, ele só está na gente quando nós estamos nele. Por isso que Paulo disse: eu estou em Cristo. Ou seja, eu entrei dentro dele. Foi o que Jesus falou do nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos que se ele não nascer de novo, Nicodemos diz: mas como que um velho, uma pessoa velha, pode entrar no útero materno? Jesus disse: sim, é nascer da água e do Espírito. Esse é o ensino de Jesus. Ou seja, você voltar a ser imagem e semelhança de Deus. Porque imagem e semelhança de Deus não é física. Você tocou um assunto incrível. Porque aí você passou a acionar Deus. Sim, aí mesmo porque a gente é humano, então mesmo no sofrimento, na angústia, aí eu me lembro,
Não, eu preciso mostrar para Deus a palavra dele, ele que falou, eu ouvi, eu recebi as direções. Então, quando a gente não tem aquela palavra, a gente não tem saída. Aí eu começo, aí isso vai nos fortalecendo. E Deus, enxuga as lágrimas e o Senhor disse isso no altar, vai acontecer isso. Eu preciso que isso aconteça na minha vida. Eu não tenho saída, eu não tenho, só o Senhor pode. E aí tudo o ensinamento, a palavra. Tem sido fácil para você tirar a lágrima e colocar o entendimento? Não, é um exercício diário, porque como o Senhor disse, quando a gente está desesperado, Deus, aí a gente vai com força. Aí eu me lembro que eu preciso colocar força. Não adianta eu ficar ali chorando. Eu preciso colocar força. Preciso que Deus me veja. Preciso que... Você falou um negócio também incrível, ó. Exercício diário. Você sabe que a Bíblia diz que a pessoa que não tem Deus, ele peca habitualmente. E quem tem Deus, embora continue pecando, só que diariamente ele vai exercitando a fé. Ele vai se lavando. O senhor veja que quando a missionária Zanza fala que ela se lembra, ela sempre está citando, e eu me lembro da palavra, e eu me lembro do que eu ouvi da palavra, e eu me lembro do que eu li na palavra. Eu me lembro de quando Jacó decide encontrar Esaú no Vale de Jaboque, e ele pega e manda lá os seus mensageiros, encontra Esaú, e eles voltam com a notícia que Esaú é muito forte, muito poderoso, e Jacó fica com medo. Ele fica com medo e aí ele toma outra decisão. Ele ainda não se lembrou da palavra. Ele divide em 2 bandos que ele fala, se Esaú pegar um, eu livro o outro. Sabe por que ele ficou com medo? Porque ele ainda não era transformado em Israel. Porque Sim. o medo, ele é uma consequência pecaminosa. Medo e vergonha e outras coisas. Vem dúvida. Dúvida é maligna. É maligna. Por exemplo, ele teve dúvida se ele ia viver ou não. E ele quis preservar, né? Pelo menos alguma coisa. E o texto sagrado diz, então, que ele se lembra. Por isso que quando a missionária falava, eu lembrei do texto. Ele se lembra do que Deus falou para ele. Né? Da descendência, da linha, e esse trabalho se lembra, pastor Marcelo, é o próprio Espírito Santo. Porque Jesus disse, ele vos fará lembrar. Então, o Espírito Santo na pessoa faz todo esse trabalho. Apresenta Jesus para ela e ela para Jesus. Jesus autoriza o Espírito Santo a batizá-la. Por isso que uma pessoa que vai embora, ele fica só com a língua estranha. Ele tem que voltando, ele tem que ser batizado de novo. E alguns até nas águas. Olha. Porque aquele batismo não valeu. Isso é um assunto para um outro dia. Mas ele vos fará lembrar. Então esse é o trabalho dele. Como também convencer. As pessoas que estão nos assistindo, eles estão tentando me convencer. Não. Porque esse trabalho não é nosso, a gente não consegue. Se eu convencer você, alguém desconvence. Como desconvenceram. Então, ele vos fará lembrar. Esse trabalho é o Espírito Santo dela. E quando lembra, vem a força, né? Vem a força. Aí já não é a força da pessoa, né? Não. Já é a força de Deus mesmo, que vem pelo Espírito da palavra. Então é toda uma... Então ele é o Espírito da força. O Espírito da força. Ele é o Espírito da lembrança. Lembranças boas, Sim. não de traumas. Né? E você então tem conseguido diariamente vencer. Sim, essa lembrança, eu me lembro aí, que é o entendimento. O que mudou na sua vida? Mudou tudo. Mudou minha essência, né? Muda a gente, e precisa mudar, claro, sempre, mas a gente olha e fala, meu Deus, mas eu não via isso, eu não entendia isso. Cita na prática o que é que mudou, uma coisa que você percebeu que mudou em você. Mudou a minha forma de encarar os problemas. Tá. Como você encarava? Eu encarava que eu precisava, como eu já disse no começo, Deus me amava muito. E por que eu estava sofrendo? Isso, e Ele ouviu o meu choro. Ele ia ouvir o meu choro. Eu não mereço isso. Né? Eu não mereço isso. Isso é injustiça. Eu estou fazendo né? tudo certo. Eu estou chorando, né? Eu estou servindo cantando. a Deus, né? Exatamente. Eu estou na igreja, né?
Estou servindo a Deus, né? Servindo a Deus. Estou indo na Como é que igreja, isso né? está acontecendo comigo, né? E eu vi que isso não é o suficiente. E o que é servir a Deus, né? Pois é. Estou indo na igreja, estou dando aula, né, na escola bíblica, estou tocando, né? Eu estou mostrando o meu carro para uma fábrica de carro, né? O exemplo que foi dado agora. Porque as pessoas acham que ir à igreja por si só resolve. Não resolve. Orar por si só não resolve. Jesus disse que orar por si só não resolve a maioria dos problemas, porque ele diz que existe aquele demônio que só sai com jejum e oração. Então você tem que pôr o jejum junto. A Bíblia diz também que só o jejum e oração por si só, em algumas situações, para aquela pessoa não resolve. Tem que ser junto com outras. É verdade. Então, como que ele acha que tudo vai ser resolvido como se fosse uma receita pastel, né? Ou simplesmente a meritocracia, né? Eu mereço. Porque não se trata de merecer ou não. Porque eu acho até que as pessoas não pensam só que merecem, acham mais que não merecem. É verdade. Tipo assim, eu não mereço sofrer, eu não mereço passar por isso, eu não mereço passar por aquilo. Claro, se inverter a moeda, eu mereço o melhor, né? Isso, Eu mereço, sou escolhido, né? E você então tem se livrado. Assim, eu percebi que não é questão de merecer ou não, que não é assim, que não é pessoal, não sou eu, é para todos. Mas se você obedece, você merece. Exatamente. Veja como mudou, né? É uma coisa que não é comigo. Se todos ouvirem e praticarem a palavra, o resultado não tem uma questão de merecimento, de ser melhor ou pior. Mas sim aquele que obedece. Exatamente. Porque a Bíblia diz assim, ó, trazei os dízimos e ofertas para minha casa e depois fazer prova de mim. Então você, depois que você obedece, você pode chegar e dizer para Deus, Deus, isso daqui é uma brincadeira, eu perdi a minha vida, me apoiei num livro de homens, numa ideia maluca, ou isso aqui é verdade? O Senhor existe ou não existe? Aí ele vai mandar chamar você. Você obedeceu? Obedeceu. O que você fez? Eu tirei a primícia de tudo. Perfeito. O que você mais fez? Eu entreguei a primícia lá e fui embora. Não, a Bíblia diz que você deve entregar as primícias e ficar lá orando para ela ser aceita. É como plantar e ficar regando. Tomarei o cálice da salvação e invocarei. Então você toma e invoca. Você tem que ficar lá. Eu entreguei, falei, agora já fiz a minha parte, Deus é que se vira. Não, você tem que ficar lá até que nasça. É como uma receita, né? Ela tem que ser completa, né? Aí, se ele não ficar lá, na prática, porque na teoria não funciona. Na teoria é muito legal, mas na prática você tem que ficar lá orando, chorando, implorando, oh meu Deus, me ajuda. Me perguntaram, pastor, como eu faço para ter assim um Espírito Santo como o senhor? Eu falei, eu vou falar o que eu fiz e o que eu faço. Vocês querem ouvir? Quer? Simples. Quando Deus chama você para o sacrifício, para a oferta, para a obediência, você vai lá e diz para Deus o que você quer. Ó Deus, estou me sacrificando por isso e por aquilo. Eu vou lá e digo que eu quero o Espírito Santo. Não há nenhum problema em você pedir outras coisas. Sim. Eu estou resolvido financeiramente. O que eu ganho está bom para comer. Estou satisfeito. Tá bom, ótimo. Estou tranquilo no casamento, graças a Deus não tem nenhum problema. Deus seja louvado. Não, que eu nunca tive, mas estou livre disso. Então estou cuidando da minha vida espiritual. E simultaneamente das demais coisas. Sim. Porque a vida emocional e a vida econômica estão ligadíssimas. Alguém diz, não, eu não preciso, só quero espiritualmente. Bem, se você não tiver um emprego para trazer o pão de cada dia, você vai ter problema no seu casamento. E se você tiver só o amor e não tiver a comida,
Se você tiver só comida e não tiver o amor. Mas eu que sou solteiro, está resolvido também com o amor. Porque o espírito do amor está em você. Você também está tranquilo. Veja como vai mudando, né? Vai mudando. Então, como que você faz? Entrega, faz o pedido lá. Senhor, estou jejuando, orando, sacrificando, ofertando, fazendo isso aqui. Só me dá o teu espírito. Como ele não dá por medida, por isso que ele não aceita por medida. Por isso que sacrifício, é importante a gente falar sobre isso. Por isso que aqui a pessoa deixou o ensino. O sacrifício, ele é incrível. Se você prometeu e não fez, você é insensato. Se você prometeu, fez, mas demorou para fazer, isso também é insensato. O insensato é quem fez ou quem demorou. Quem deixou de fazer ou quem demorou. Tanto faz. Quem deixou de fazer ou quem demorou. Obrigado. É isso mesmo. Perfeito. Perfeito. E a Verusca? Verusca, como você vê, qual a importância? É importante para você o ensino do Senhor Jesus, conhecer Jesus? Sim, senhor bispo, muito importante. É? Né? Como nós já ouvimos, a minha vida também foi totalmente transformada depois. Mas você foi criada na igreja? Não. Ao contrário da Zanza, a missionária. Você veio de outra crença, né? De outra fé, né? Na verdade, de nenhuma fé. De nenhuma? Né? Nenhuma. Então você não professava nenhuma religião? Não. Ah, é um caso diferente, né? É um caso diferente. E aí, conta pra gente. E eu entendia que se eu fosse à igreja, minha vida estaria resolvida, não teria mais problemas, tudo iria mudar. Tá. Até que eu fui aprendendo, por isso a transformação, né? Porque eu tive a oportunidade de ir aprendendo passo a passo o que eu precisaria fazer para receber essa transformação. Tá. E aí, à medida que eu ia cumprindo, né, aquilo que eu ouvia, que eu ia fazendo, na verdade, tentando fazer muitas vezes, eu ia tendo experiências. Eu ia tendo experiências com o cumprimento da palavra. A ponto de hoje saber que essa palavra ela não falha. Então, independente do que esteja acontecendo, eu posso chorar, eu posso estar numa É bom te falar situação de isso, desespero. porque você continua chorando. Ah, eles não choram. Não, a gente continua chorando, não é isso? Você continua chorando. Mas você não chora para comover Deus. Não. É isso? Não, quando diz respeito a Deus é a prática. Né? Aham. É a prática da palavra, do Tá. que você ouve. Tem sido fácil? Não. Porque a gente vê você assim, falando assim, feliz. Acho que tem sido mais barato para ela, né? É, tem sido? Não, tem Não. sido muito difícil. Todo Porque dia. é difícil, né? É difícil. E muito, né? Porque Jesus disse que a porta é estreita. Ele que disse. E o caminho difícil de achar. Difícil de achar. Duas coisas difíceis. É, por isso que a pessoa precisa bater, né? A pessoa precisa insistir. Nós aprendemos, né, com o altar que tem que ser com força. Né? Se precisa ser com força é porque não é. Porque não é fácil. É. E eu vou pedir para vocês, se é que vocês podem, dar um conselho ou dar uma palavra para essas pessoas que estão paradas na obra, porque já foram obreiras, pastores, missionários, diáconos, presbíteros, cada um tinha lá o seu nome dado, a sua função, né? Ou pessoas que já foram, né? Já creram, já ficaram fechados com Deus, porque Deus fecha com a pessoa, está fechado. E hoje você percebe que ela não tem força para voltar. Qual a palavra que vocês dariam? Vou começar por você mesmo, Verusca. Que você daria para essa pessoa? Olha bem para a lente, fale para essa pessoa. O meu conselho para você que está nos assistindo, que está nessa situação, é que você volte. Não há ninguém nesse mundo que não vá passar por problemas, por dificuldades, ou até mesmo, como nós dissemos, sentir medo, chorar. Mas essa palavra, assim como ela se cumpriu na minha vida, e eu não tenho dúvida que ela vai também se cumprir na sua vida. Se você voltar, recorrer a ela, né, se limpar, entender que é preciso dar o primeiro passo, é preciso querer, mostrar para Deus que você se arrependeu, que você quer novamente, que essa palavra se cumpra na sua vida, que voltar, né, para Deus,
Isso vai acontecer, não há dúvida. Não há dúvida, porque isso acontece todos os dias comigo. Todos os dias a palavra, ela se cumpre quando eu pratico. Beleza. O meu conselho para você é que você faça o que eu faço. Abandone a dúvida e abrace a fé. Abrace a palavra, o que a gente ouve. No meu caso, o que eu ouço no altar, no encontro com Deus. Buscar desesperadamente para que essa palavra se cumpra na minha vida. Todos os dias. Me lembrando todos os dias que eu preciso praticar, eu preciso me limpar, eu preciso voltar. E o Senhor faz o que eu não consigo fazer. Mas primeiro eu preciso estar com Ele. Eu preciso permanecer nele. É o meu conselho, que você deixe essa dúvida, porque foi a dúvida que te levou. E abrace a fé. Ouça o que nós estamos ouvindo hoje e você vai se fortalecer. Bom, e o meu conselho para você é que você se levante de onde você está e volte. E volte e pratique essa palavra, porque ela não tem como falhar na sua vida. Não vai falhar. Se você colocar ela em prática, se você obedecer, não tenho dúvida que não vai falhar na sua vida. E eu tenho certeza que você vai ter forças para continuar. Você vai ter forças e não vai desistir. Bom, meu conselho para você é que não olhe para a sua situação, não se importe do jeito que você está, da forma que você está, se você está com medo ou triste, mas olhe para a palavra e volte correndo. E não desista até conseguir voltar. Os primeiros passos provavelmente serão os mais difíceis. Assim como todas as coisas que nós iniciamos, quando nós decidimos fazer alguma coisa, o mais difícil é começar. Mas não desista até você estar de volta. Como se você estivesse no meio do mar e o litoral está longe, a praia está longe. Não desista, não para até você conseguir colocar os pés na areia. E quando você colocar, aí você ponha mais força ainda. Então volte do jeito que você está. Marcelo, qual o conselho que o senhor dá para essa pessoa? Que muito bom, muito bacana, viu? É legal porque cada um tem suas experiências pessoais, mas todos eles foram beneficiados pela mesma palavra. É engraçado que a gente ouvindo eles falarem, ninguém está triste. Com toda a luta, com todo o trabalho, porque a primeira coisa que a pessoa recebe é a paz. É a paz. Então, às vezes a pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, ele não foi embora da igreja dele, ou do encontro com Deus, mas ele já está fora da igreja. Porque a igreja do Senhor Jesus está dentro da A e B. Da instituição, né? Da instituição. Então, ele já foi embora da igreja espiritual. A igreja que Jesus diz, edificarei a minha igreja. Então, ele já não tem mais força. Ele não tem mais coragem. Ele não tem mais amor pelas almas. Qual o conselho que o senhor dá para essas que estão dentro da igreja e estão fora? É como aquele casal, né? A pessoa tem um marido, mas ela é viúva da pessoa viva. Marido vivo, É verdade. Ela é viúva do marido vivo. Ela tem a ausência de uma pessoa que está perto, né? Mas não está presente. Ele é um cristão, só que a vida dele não tem paz. A vida dele não tem alegria. Deus não está presente ali. Foi o que ele disse. Eu não estou nele. Ele não está em mim. Ele pode até dizer que falar aceita, escrever aceita, mas praticar, qual o conselho que o senhor dá? E até para essa pessoa que talvez nunca foi obreira, mas está conosco nessa programação. Sim, perfeitamente. A palavra do Senhor nos diz, né, bispo, que nós devemos examinar nós mesmos. Então, o que eu gostaria de dizer para esse amigo, para essa amiga, que você examine a você. Você vai identificar em você aquilo que tem te deixado abatido, aquilo que tem te deixado triste, aquilo que tem te feito desistir da fé. Mas essa mesma palavra que diz
para eu e você olharmos para nós mesmos, também diz: esforça-te que eu te ajudo. Hoje talvez você não tenha força para se levantar, mas você tem força para dizer: eu quero voltar. E o Espírito da força vai vir sobre você. Deus te abençoe. Amém. Vou deixar também a minha palavra. Não aceite a dúvida. Não aceite. A dúvida é maligna. Não aceite nada do mal. Assim como a gente não aceita uma pipoca, um drops, um pirulito do mal. Não aceite a sua derrota. Não aceite a sua derrota. Por pior que seja, não aceite ela. Porque quando Deus olhar para você, e mesmo você cheio de dúvida, cheio de derrota, dizendo: eu não aceito, eu preciso de te encontrar, eu preciso ser outra pessoa, você está voltando para o ensinamento do Senhor Jesus, que é o colocando em primeiro lugar, o colocando Deus como sua principal e única razão de viver, de estar aqui. Aí você vai ver que o próprio Deus vai em busca, é o que Ele está fazendo agora, Ele está indo em busca de você, tudo porque você não aceita. Não aceita. Então não aceite. Tá? Vamos fazer uma oração. Você que tem uma Bíblia, agarre, abrace a sua Bíblia. A minha está aqui no celular, vocês estão com Bíblia aí também. Pastor Marcelo está com essa. Tem outra Bíblia aí? Me empreste sua Bíblia também. Tem outra lá, né? Pode entrar aqui, não tem problema não. Agarre ela agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos agarrados com a Bíblia. Como prova, meu Pai, que nós amamos a Tua palavra. Aliás, o Senhor é a própria palavra. Quando o Senhor Jesus disse que Ele era o Verbo estava com Deus, ou seja, Jesus é a palavra falada. Então, se essa palavra tem dado certo na minha vida, tem funcionado para mim, eu tenho te encontrado, aliás, eu tenho encontrado a paz, o amor, a esperança, a sabedoria, ela também vai encontrar. Porque eu sempre fui qualquer um. Se eu fui alcançado, porque eu sempre fui qualquer um, imagine ele, meu Deus. Se o Senhor disse aqui que o último se torna o primeiro, então não importa o tempo que ele tenha perdido, o Senhor é poderoso para fazer recuperar esse tempo. E se ele recebeu outra palavra, outro evangelho, que não é o seu, porque o seu é único, o Senhor não é o outro, o Senhor é o único, o Senhor é o primeiro amor, que ele volte ao seu primeiro amor. Que ele abandone todas as práticas de literatura, de pessoas que forem em sua porta para vender ideias, para vender palavras de rarefeito, sofisma, que ele rejeite, que ele tenha força aí, seja alcançado aí, tenha condições de se livrar, porque, meu Pai, há pessoas agora desesperadas, a vida dele está de mal a pior. Ele já não tem condições nem de trazer o sustento para a sua casa, nem dar uma vida digna para o seu lar, porque ele deixou o Senhor. Outras, meu Pai, que já pensaram em se matar, porque a decepção tem sido tão grande, que ele diz: para que viver? Porque ele está sem o Senhor. Mas que após essa oração, ele te encontre. Após esse clamor, ele te localize, porque o Senhor já localizou ele. O Senhor já achou ele nessa programação. Não é à toa que ele está sintonizado aqui, meu Pai. Em o nome de Jesus, seja livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Você que recebeu essa oração, seja livre. Procure voltar para os braços do Senhor. E nós, no Encontro com Deus, temos várias atividades. Inclusive, quarta-feira você pode ir buscar ali a sua terra prometida, vai pisar nela. No domingo você pode também ter primeira reunião, que é às 9, você pode ter ali aquela oportunidade de dar início ao primeiro dia da semana na casa de Deus. E ao cair da tarde, que é às 18 horas, você também tem a oportunidade de terminar esse dia a rigor, ou seja, na casa de Deus. E é isso
e os demais dias, tá bom? Tudo isso é feito para você. Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Marcelo. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. E nós voltamos nesse mesmo horário, nessa emissora. Deus te abençoe. Muito obrigado.